Olá, eu sou o Lex e nesse vídeo eu vou apresentar um sistema de trade chamado Ichimoku Kinko Hayo, ou também conhecido como as nuvens de Ichimoku. É um sistema que é pouco divulgado e, por conta disso, acredito que seja pouco conhecido pela grande maioria dos traders. Vou falar um pouquinho da história. Quem desenvolveu o sistema foi Koichi Hosoda, um jornalista japonês, esse senhor simpático aí da foto, que nasceu em 98 e faleceu em 1982. Ele era um comentarista da parte de economia e de finanças, e por conta disso ele passou a compilar algumas informações. Para fazer isso, ele contratou uma espécie de estagiários, né? Uma literatura cita 20 pessoas. E isso foi final da década de 30, começo da década de 40. Então nessa época não tinha a facilidade dos computadores que temos hoje. Então esse trabalho foi feito todo manualmente, esse estudo, essa compilação. Até nessa foto aparece os gráficos aqui que eram elaborados manualmente. Essa foto. E em 68 ele publica um livro com seus achados, né, que ele encontrou nos estudos. E como o original era em japonês, acredito que isso tenha dificultado também o conhecimento desse material pelo restante do mundo, que veio a ser mais conhecido no Ocidente a partir da década de 90, com alguns livros que começaram a ser traduzidos para o inglês. Olhando o ideograma, nós temos uma primeira parte que está relacionada com algo comum, relance. Esse segundo ideograma está relacionado com o olhar. A junção desses dois ideogramas dá a ideia de equilíbrio. E esse último ideograma, que é traduzido por gráfico, ele também é um ideograma relacionado a pegadas, né? Então, utilizado para gráfico porque o mercado deixa pegadas que podem ser seguidas, lidas e interpretadas. Então, esse aqui é o ideograma do Ichimoku Kinko Hayo, que algumas traduções são tidas como um gráfico de equilíbrio, né? Num olhar, num relance. E o pseudônimo do pesquisador desse sistema era Ichimoku Tsunjin, que pode ser traduzido como o que um homem vê em cima da montanha, né? É importante ver o significado das palavras, porque aqui já começa a passar a ideia do que aborda o sistema. Então, Hosoda acreditava que o mercado ele é o reflexo direto da dinâmica de grupo ou do comportamento humano, e que isso poderia ser descrito em termos de movimentos cíclicos, afastando-se e aproximando-se em torno de um equilíbrio. Aqui tanto em relação às atividades, pensamentos, sentimentos e ações das vidas e as interações entre as pessoas. Então, cada um do componente que faz parte do sistema Ichimoku fornece um reflexo desse equilíbrio e também desse desequilíbrio. É um sistema seguidor de tendência, principalmente seguidor de tendência. Ele é muito visual. Ele permite ao trader rapidamente discernir e filtrar a situação do gráfico batendo o olho na carta, no gráfico. Tem 6 componentes. São nomes em japonês e aqui uma possível tradução do sentido, né? Então nós temos uma linha que chama Tenkan-sen, que é a linha de conversão, Kinjun-sen, que seria a linha padrão, Chikou-span, que é uma linha atrasada, Seiko-span A, que é a primeira linha adiantada, Seiko-span B, que é a segunda linha adiantada, e a Kumo, que é a nuvem. O interessante desse sistema é que ele utiliza médias, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e não é uma média
comum, né? Aqui no Ocidente nós usamos médias principalmente as de fechamento. Nós vamos ver que essas médias utilizadas no sistema as médias não são calculadas só com fechamento. E uma coisa interessante é que ele utiliza linhas, né, essas médias atrasadas no gráfico e também adiantadas no gráfico. Então o primeiro componente, que é a Tenkan-sen, que é a linha de conversão, ela é a média entre a máxima e a mínima de 9 períodos. Então não é uma média de 9 períodos do fechamento, é a média entre a máxima e a mínima. Então pegando esse último dado aqui, que aparece aqui como 31,16,5 na plataforma, como que ela foi calculada? Pega-se essas 9 últimas barras, pega a máxima, que aqui no caso é 3,119, é um gráfico do dólar futuro de 5 minutos, nesse exemplo. Então a máxima foi 3,119 e a mínima 3,114. Então a média dá 3,116,5. E fica aqui plotado como essa linha vermelha e aparece aqui em cima também. Aqui só uma comparação da Tenkan, que é a média entre a máxima e a mínima de 9 períodos, com a média móvel exponencial de 9 períodos. Aqui não tem grande diferença, porque o prazo é curto. Então essa linha de conversão, ela mostra o equilíbrio entre a máxima e a mínima dos 9 períodos. Quando ela é inclinada para cima ou para baixo, ela indica a tendência nesse prazo curtíssimo, e quando ela está plana, indica a ausência de tendência. Essa é uma característica das linhas do sistema. Atua como um possível suporte ou resistência, mas é muito fraco. Esse não é o principal uso desse componente. O principal uso está em conjunto com um outro componente chamado Kinjun-sen. Então, quando ela está plana, ela pode indicar possíveis regiões de suporte e resistência. Quanto mais plano, né, no tempo aqui, a tendência desse sinal ser mais forte. Então aqui só uma curiosidade, né, no gráfico. Aqui uma possível resistência e realmente foi respeitado. Aqui ela é inclinada para cima, indicando uma possível alta, e os preços realmente foram para cima. Aqui ela inclina para baixo, os preços, né, estão vindo para baixo. O próximo componente seria aqui de Kijun-sen, linha padrão, uma linha importante, que é a média dos 26 períodos, né? Pega a máxima e a mínima e faz a média. Então, o mesmo exemplo aqui no gráfico do dólar futuro de 5 minutos, pegando essas 26 barras, a máxima foi 3,119,5, a mínima 3,110,5, a média dá 3,115, que é o que a gente vê aqui na plataforma. Aqui uma demonstração da linha Kijun, em comparação com a média móvel exponencial de 26. Então aqui a gente já começa a notar uma certa diferença entre as duas, porque o período ficou um pouco mais extenso. A Kijun-sen, que é a linha padrão, ela demonstra o equilíbrio entre máxima e mínima dos últimos 26 períodos. É um nível mais significativo de suporte e resistência. A tendência de curto prazo também pode ser medida por esse componente, né? Quando está inclinado para cima é de alta e quando está inclinado para baixo é de queda. E o ângulo desse componente indica a força ou impulso da tendência. Então aqui a gente tem uma indicação de tendência e uma indicação de momento. Aqui as indicações de possíveis regiões de suporte e resistência no gráfico. O próximo componente é o Chikou Span, que é uma linha atrasada, que nada mais é do que o fechamento plotado 26 períodos para trás. Então eu pego o fechamento, atraso ele 26 períodos e ele é plotado no formato de linha. Bem simples, né? Ele ajuda a determinar a tendência. De que forma? Se essa Chikou Span estiver acima dos preços, há o potencial de alta. Se ela estiver abaixo dos preços, um potencial de queda. Está errado. Auxilia a identificar os níveis de suporte e resistência. E com espaço livre à frente, indica uma maior possibilidade ou probabilidade da tendência continuar. Eu posso utilizar também a Chikou para traçar retas horizontais em possíveis pontos de suporte e resistência. Então aqui só um exemplo, né? Um toque duplo aqui, um toque duplo também, e
a região de toque, que depois suporte que foi perdido, que depois virou resistência. Outro componente é Seikon Span A, que seria a primeira linha que é adiantada. Ela é uma média das linhas Tenkan e Kinjun. Faz essa média e adianta esse resultado 26 barras, né, períodos para frente. Então, nesse exemplo aqui, a Tenkan estava nessa barra, a Tenkan estava 3.11650, aqui de 3.115. Então, a média desses dois valores dá 3.115,75, que é esse valor que está aqui plotado à frente. Fornece possíveis regiões de suporte e resistência, porque ele é a média dos preços médios de 9 e 26 períodos, né? Mas o principal uso dessa linha é que ela forma em conjunto com a Seikon Span A o principal componente do sistema Ichimoku, que é a Kumo, que é a nuvem. Então aqui uma representação das possíveis regiões de suporte e resistência dada pela Seikon Span A. A Seikon Span B é a segunda linha adiantada. Ela é a média entre a máxima e a mínima de 52 períodos. Adiantado 26 períodos à frente. Então eu marco aqui 52 períodos, pego a máxima e a mínima, nesse caso aqui 31,25 com 31,10,5 e calculo a média, que dá 31,17,75. Ploto 26 barras, né, 26 períodos à frente. Então aqui já dá para ver uma bela diferença. Então a linha Seikon Span B do Ichimoku, aqui a média móvel exponencial de 52 períodos, né, e aqui ela é adiantada 26 períodos. Né. Então não tem essa formação das regiões planas, que dá uma ideia de suporte e resistência de longo prazo. Então ela fornece essas possíveis regiões de suporte e resistência de longo prazo e junto com a Seikon Span ela forma a nuvem, né, no sistema Ichimoku. Então aqui dá para perceber a questão de suporte e resistência. Enquanto essa linha for mais plana, isso é mais forte. O fato dela estar plana, ela acaba funcionando como um ímã de atração dos preços. Então os preços se distanciam, e esse é um indicador também de possível reversão, né? Quando essa distância está muito grande aqui, há uma tendência de voltar, né? Nessa linha, quanto mais plana e mais tempo ela ficar plana, ela atua como um ímã. Então, o principal componente do sistema Ichimoku é a Kumo, a nuvem, e ela é a região compreendida entre a Seikon Span A e B, que a gente já viu anteriormente. E ela é plotada também no futuro, né? Então eu tenho uma característica da nuvem próxima aqui do último preço e ela também a nuvem futura. Então ela permite de imediato identificar a tendência predominante. Como é que se identifica isso? O preço dentro da nuvem quer dizer que está sem tendências e que as condições podem ser as mais incertas para o trade. Então é aconselhável, na dúvida, ficar de fora. Os preços estando acima da nuvem, há uma maior possibilidade de alta. Os preços estando abaixo da nuvem, há uma maior possibilidade de queda. Então, quando a Seikon Span A está acima da Seikon Span B, o sentimento é de alta. E quando o inverso, o sentimento é de queda. Então aqui, né, só para reforçar, eu falei do preço em relação à nuvem e falei aqui da composição da nuvem, né, atual e futura. Então dá uma visão de região de suporte e resistência, né? Não é mais um linha, um ponto. Outra coisa que nós podemos extrair dessa nuvem é que a espessura está ligada à volatilidade. Então quanto mais espessa for essa nuvem, mais forte será suporte ou resistência. Então aqui já fica uma dica de quando for operar rompimento ou onde posicionar stops. A inclinação das retas que formam a nuvem, ela indica também a maior possibilidade da continuação da tendência, quando essas retas estão inclinadas na direção da nuvem.
E quanto mais planas elas forem, é uma indicação de que o equilíbrio está forte naquele ponto, né? Como eu comentei anteriormente, o fato dela estar plana, ela pode atrair os preços para si. E aqui uma observação, né, de a importância de ficar mais esperto no rompimento dessas linhas planas, porque pode ser um rompimento falso, por exemplo. Outra característica que nós podemos pegar da nuvem é que se há uma nuvem de alta, nós podemos avaliar a força, né, dessa possibilidade, né? Então, quando a Seikon Span está subindo e a B está subindo numa nuvem de alta, isso é um indicativo de força dessa tendência. Quando a Seikon Span está subindo e a B está plana, aí já a força não é tão grande quanto o sinal anterior. E quando a Seikon A mais rápida, né, que a A está caindo, e a B, que é mais lenta, está plana, esse é um sinal fraco. Então eu tenho uma nuvem de alta com a linha da nuvem mais rápida caindo. Então esse é um sinal de fraqueza. E eu mesmo, quando a nuvem é de baixa, né, a Seikon Span B é maior que a A. Então ela é forte quando as duas estão caindo. Ela é média quando a reta mais rápida está caindo, mas a mais lenta está plana. E ela é fraca quando a mais rápida está subindo e a B está plana. Essa questão aqui da nuvem fraca pode indicar ou um pullback ou já seria um indicativo de reversão de tendência. Então nós temos essas duas possibilidades numa nuvem fraca. Então aqui alguns exemplos, né? Com relação à espessura, né? Como ela é estreita, ela indica um movimento mais forte, mais rápido. Então nós temos, lembrando que quando o preço estava aqui, não tinha essas barras e aqui estava a nuvem futura, né? Não tinha essas barras aqui à frente. Então, uma nuvem estreita, inclinada para cima, os preços acima da nuvem, aqui havia um indicativo de que os preços poderiam subir rápido. Aqui um indicativo da torção da Kumo, né? Aqui estava uma nuvem de alta, né? A mais rápida acima da lenta, né? Aqui era uma nuvem de alta, aqui a lenta abaixo, a rápida abaixo da mais lenta, é uma nuvem de baixa. Então aqui aí mostra a inversão da nuvem. Com a borda plana, ela funciona como um imã, como já foi dito. Então aqui nós mostramos os preços sendo atraídos pela borda plana, né? Vem, se distancia. Conforme essa borda vai ficando plana ao longo do tempo, ela atrai os preços, né? Atraiu aqui, e aqui aconteceu a mesma coisa. Aqui uma nuvem de baixa, a Seikon Span, que a média rápida está abaixo da mais lenta, só que a lenta está plana, enquanto a rápida está caindo. Aqui, uma nuvem de baixa fraca. Por quê? Porque a reta mais rápida da nuvem está subindo contra o movimento. Então aqui é um indicativo ou de pullback ou de reversão de tendência. Como a gente tem um gráfico aqui para frente, aqui nós sabemos que foi só um pullback. Não foi muito grande. Aqui uma nuvem de baixa forte, as duas componentes da nuvem inclinada para baixo, numa nuvem de baixa. A reta mais rápida abaixo da mais lenta. Aqui, uma nuvem de baixa em equilíbrio porque as componentes estão planas. Então, mostrando os 6 componentes, né? A Tenkan, que é a média da máxima e a mínima de 9 períodos, a vermelha. A verde, a média entre a máxima e a mínima de 26 períodos. Essa vermelha da nuvem é a média da máxima e da mínima de 52 períodos. A Chikou é o fechamento atrasado 26 períodos. E a Seikon Span A é a média da Tenkan com a Kijun. Então aqui só um repeteco dos componentes e da fórmula, né? Média da máxima e mínima de 9, média da máxima e mínima de 26, média da máxima e mínima de 52 períodos, aqui plotado 26 períodos à frente. Aqui o fechamento atrasado em 26 períodos, aqui a média da Tenkan e da Kijun, plotado 26 períodos à frente. E a nuvem é a região entre a Seikon Span A e a Seikon Span B.
com relação a indicativo de tendência, né? Com exceção da Tenkan-sen, os outros componentes aqui de Ichimoku pode dar uma indicação forte da tendência, né? E com relação a suporte e resistência, o mesmo perfil. Por que essas configurações de 9, 26 e 52? Né? O Soda chegou a essa conclusão e, na época, a semana de trabalho no Japão tinha 6 dias úteis, né? Então, por onde vem o 9? Vem de 1 semana e meia, que foi um período que ele achou, dentro dos estudos dele, o mais adequado para obter resultado mais satisfatório. 26 períodos, que representa os dias úteis no mês. E 52, que é relacionado a 2 meses, né, de trabalho japonês da época. Então, por isso que usa essa configuração 9, 26 e 52. Tem traders que usam outra configuração, e aí vai de cada um alterar os parâmetros e testar. Então, esses aqui são os parâmetros padrão. Como é um sistema seguidor de tendência, aqui alguns alertas, né, sobre a característica do sistema seguidor de tendência, principalmente para quem vai fazer swing trade ou position trade, né? Vou destacar alguns, né, fatores-chave, né, para poder aproveitar o sistema seguidor de tendência. Então, nunca tentar prever aonde o mercado vai. Então, o sistema tem seus sinais, aguardar os sinais e entrar conforme esses sinais. Nunca tentar pegar topos e fundos. Esse é um outro fator-chave para quem opera trade following e para quem opera outros sistemas também. É interessante essa advertência. Respeitar sempre a tendência e alinhar suas operações a ela. Então, se a tendência é de alta, teremos momentos de recuo dos preços, mas, de um modo geral, os movimentos na direção da tendência tendem a ser mais longos, né, mais extensos do que os contra a tendência. Um outro fator-chave, deixar que o mercado diga quando a tendência acaba e não a sua intuição. Então, aqui mais uma vez, não tentar prever, né? Deixa o mercado dar os sinais. Um outro fator-chave para quem opera trend follow é um fato que vai perder alguns ticks, alguns pontos, alguns centavos, né? Até pegar o início, até a identificação do início da tendência e também depois a confirmação de que a tendência mudou. Então aqui vai ficar alguns pontos na mesa. E aqui mais alguns fatores-chave. Esses aqui de cima eu acredito que pode ser direcionado para quem faz day trade também, né? Esses aqui para baixo que são mais característicos de quem faz trades de mais longo prazo, né? Então olhar para a ação do preço, assumir uma perspectiva de longo prazo e não ficar abalado pela volatilidade. Então, apesar de estar olhando a tendência, os preços não vão de uma vez só, né? Eles têm os movimentos de expansão e os movimentos de retração dentro de uma tendência. Entender que passar por alguns períodos de significativo, mas temporário potencial de drawdown enquanto a tendência amadurece. Então, é o famoso acaba de fazer a entrada, o preço vem contra, né? E aí tem o fator-chave aqui de cima, né? Não se abalar, né, com essa volatilidade. Compreender que a estratégia pode levar a grandes ganhos, mas também a grandes perdas, né? Então, nós estamos falando aqui de possibilidades e não de certezas. E para isso tem que utilizar o stop. E compreender que a evolução pode ocorrer em vários períodos gráficos, né? Então, existem alguns analistas que fazem as análises em vários tempos, né? Aguarda esses tempos estarem alinhados, esses gráficos estarem alinhados, para aí sim fazer a entrada. Essa é uma possibilidade de quem segue tendência. Com relação aos tempos gráficos, né? Para scalp de trade, desde gráficos de ticks, né? Os gráficos atemporais,
até os gráficos de 1, 3 e 5 minutos. Aqui, isso é só uma referência. Se você trabalha com 10 minutos, se você trabalha com 15 minutos, não tem problema algum. Para quem faz swing trade, a referência de usar os gráficos de 60, 120, às vezes o 240, tem pessoas que usam também, né? E o diário. E para positions, estaria mais voltado para os gráficos diário e semanal. Então, juntando tudo, né? Qual que seria o cenário ideal de alta? O preço está acima da nuvem, a Tenkan acima da Kijun, a Chikou acima dos preços, a nuvem de alta, o preço não está muito distante das retas Tenkan e Kijun, e essas retas, a Tenkan, a Kijun e a Chikou, não está dentro de uma nuvem espessa. E queda ao contrário, né? Preço abaixo da nuvem, a Tenkan abaixo da Kijun, Chikou abaixo do preço, uma nuvem de queda, não muito distante do preço e está livre da nuvem. Então, aqui um exemplo, né, do dólar futuro, um gráfico de 5 minutos. Nesse candle aqui, o preço estava abaixo da nuvem, a Tenkan, que é a vermelha, abaixo da Kijun, que é a verde, a Chikou abaixo dos preços, a nuvem futura, né, adiantando aqui os períodos, que era uma nuvem de baixa, né, e as linhas aqui abaixo da nuvem. Então, um cenário ideal de queda, o preço realmente estava para baixo aqui. Um cenário ideal de alta, aqui nesse candle branco aqui, indicado pelo 1, né? Preço acima da nuvem, a reta vermelha acima da verde, né? Tenkan acima da Kijun, a reta roxa aqui, que é a Chikou, estava acima dos preços, a nuvem futura, né? Que nesse ponto a nuvem futura estava aqui, é uma nuvem futura de alta e ela é fina, indicando uma possibilidade de movimento forte para cima. Realmente deu uma corrida aqui, né? Preço não muito distante da Tenkan e da Kijun, e tanto a Tenkan quanto a Kijun quanto a Chikou fora da nuvem. Então, o cenário ideal de alta, o preço realmente deu uma puxada aqui no dólar. Falando de estratégias, existem 5 estratégias básicas, né? Então, a primeira delas é o cruzamento da Tenkan com a Kijun. A segunda estratégia é o cruzamento do preço com a Kijun. A terceira estratégia é o rompimento dos preços em relação à nuvem. A quarta estratégia é o cruzamento das retas que formam a nuvem, né? Sequência A e B. E também o cruzamento do componente Chikou com o preço. Eu vou mostrar essa primeira estratégia aqui. A Tenkan cruzando a Kijun. Então aqui à esquerda nós temos as indicações para procurar possíveis compras e aqui à direita as indicações para procurar possíveis vendas. Então a Tenkan cruzando a Kijun de baixo para cima, no sinal de compra. Esse sinal é forte quando acontece acima da nuvem e a Chikou está acima do preço. O sinal é fraco quando ocorre abaixo da nuvem e quando a Chikou está abaixo do preço. Aqui eu, né? E o sinal é neutro quando ocorre dentro da nuvem. E para queda, o oposto, né? Então, quando a Tenkan cruza a Kijun de cima para baixo, o sinal de queda, possível queda. Esse sinal é forte quando acontece abaixo da nuvem e a Chikou está abaixo do preço. Fraco quando acontece acima da nuvem e o Chikou está acima do preço. E é neutro quando é dentro da nuvem. Aqui são condições que auxiliam nesses movimentos, né? Quando a Chikou tem um espaço livre pela frente, tanto para cima quanto para baixo, isso é preferencial que ocorra. Em relação à nuvem futura, na compra tem que ser uma nuvem futura de alta, na venda tem que ser uma nuvem futura de queda. E preferencialmente que essa nuvem futura não seja muito espessa. Uma nuvem futura fina indica um possível movimento rápido. Então aqui os exemplos dessa estratégia 1. Né? Então a Tenkan, que é a linha vermelha, cruzando a Kijun, que é a linha verde, de baixo para cima. Então uma possível alta nos preços. Olhando para frente, a nuvem futura estava nessa região, em relação aqui. Né? Então é uma nuvem futura de alta e não muito espessa. Então, ok, entendendo mais esse fator. Olhando agora a Chikou,
a Chikou estava acima dos preços já nessa região. E passando aqui, né? Aqui não era uma condição ideal, porque caso acumulasse como acumulou aqui, ele ia encontrar os preços e a partir daqui sim ficou livre, né? Então aqui a nuvem estreita, movimento rápido. Então aqui um exemplo da estratégia de compra da Tenkan-Koa Kijun. Aqui um exemplo de venda. Então aqui a Tenkan cruzando aqui de uma linha vermelha, cruzando a verde de cima para baixo. Possível queda nos preços. Olhando a nuvem futura, era uma nuvem de queda, porém era uma nuvem espessa. Não era uma condição ideal. E olhando para trás, a Chikou estava abaixo dos preços. Então dando aqui uma condição de uma possível venda. Com relação a posicionamento de stop, nós temos a linha de referência a Kijun, né? Colocar o stop acima e também as bordas da nuvem, né? Posso posicionar stops aqui, apesar de mais distantes, são potenciais regiões de stop. E alvo, como é um sistema seguidor de tendência, em teoria você aproveita o que o mercado dá de uma possível saída, utilizando a mesma técnica de entrada, que é o cruzamento dos componentes. O cruzamento ao contrário, aqui de baixo para cima, correu nesse nível. Então nós temos aqui, aproveitaria esse espaço aqui de trade, né? Uma ideia, né, de stop e de possível alvo. Ou coloca um alvo fixo, ou vai posicionando, fazendo um trailing stop um pouco acima daqui de um. Aí seria estopado nessa região, que foi a mesma do cruzamento. Como a Chikou ainda estava abaixo, poderia aguardar a Chikou cruzar os preços. Isso foi ocorrer por aqui, e também daria a próxima. Aqui eu vou mostrar como é que adiciona o gráfico de Ichimoku. Eu estou usando a plataforma Trade, então com o gráfico aberto. Estou com o gráfico do dólar comercial aqui de 5 minutos. Clico com o botão direito, novo indicador, venho pesquisar. Aí eu digito Ichimoku, ele aparece aqui. Clico em avançar, vai ser empilhado, avançar, e aqui abre as opções. Então tem que o padrão é 9, a cor é vermelha, é uma linha, eu aumento a espessura, o período daqui de padrão é 26, a cor eu altero para verde, e passo ela mais espessa, o deslocamento da Chikou, o padrão é 26, eu deixo, passo ela para roxa, e deixo ela mais fina, a cor da Seikon Span A, eu deixo ela um azul claro, a Skull Band um vermelho, e a cor da nuvem eu gosto dela amarela, e deixo com essa espessura e dou um concluir. Então aqui a gente tem o último preço, a Tenkan vermelha, aqui de uma verde, a Seikon Span A é azul, é a linha mais rápida da nuvem, a Seikon Span B, que é essa linha vermelha é mais lenta, e o preenchimento da nuvem com a linha amarela. Alguns softwares colorem a nuvem de alta e de baixa, né? No caso aqui do Trade ele não tem essa opção, então a cor fica sempre amarela. Por isso que eu altero as cores. O que vai me dizer se a nuvem é de alta ou de baixa, batendo o olho, é vendo a linha superior. Então quando a linha superior é azul é de alta, quando a linha superior é vermelha é de queda. Outras plataformas devem possuir também, né, a ferramenta, mas eu demonstrei aqui como é que faz para incluí-la no Trade, né. Aqui umas sugestões de fontes para consulta, quem se interessar, né, pelo sistema. Site em português tem As Nuvens do Ichimoku, blogspot.com.br, que é do Eduardo Matsura. Aqui são sites em inglês, o ichimokutrader.com, o kumotrader.com/Ichimoku, aqui tem um underline wiki, né? No Stock Charts tem uma parte aqui educacional, você entra lá e digita Ichimoku, ele vai abrir tudo que tem de material sobre o sistema.
No YouTube, nesse link, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, é de uma autora de livro e trader, né, que utiliza o sistema Ichimoku, que é a Nicole Elliott. Então aqui alguns livros que existem no mercado, né? O livro da Nicole Elliott, Ichimoku Charts, é um livro introdutório. Um livro do Manesh Patel, Trading with Ichimoku Clouds, esses dois em inglês. Um resumo, um guia do David Linton, Cloud Charts. Aqui um livro de um indiano, se não me falha a memória, Balkrishna, How to Make Money Trading the Ichimoku System. Em português temos o livro do Eduardo Matsura e aqui um exemplo do livro que foi escrito em 95 pelo Hidenobu Sasaki. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, lembra de dar um like. Se gostou do material, você pode se inscrever também no canal. Quando eu postar novos materiais, você será avisado. Abaixo do vídeo, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar em comentários. Depois eu respondo. Sugestão para visitar o blog. O endereço é o lex10at@blogspot.com.br. Aqui uma imagem do canal do YouTube e aqui uma imagem do blog. É isso. Espero que tenham gostado e até uma próxima.